Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou falar se é possível a pessoa estar livre de ser alvo de uma perseguição cristã. E eu já falei sobre esse assunto em outros vídeos, mas hoje eu vou ser mais específica e vou dar alguns exemplos. Então eu vi ali num vídeo uma pessoa falando, né, pessoa que se diz cristã ali, evangélica, explicando as precauções que a pessoa tem ali para ela não passar por escândalos, para ela não passar por perseguições. Então ela dizendo que ela faz isso, faz aquilo, explicando tudo, né, que ela estava argumentando para ela não passar pela perseguição cristã. Mas eu quero dizer para vocês que não existe como a pessoa se prevenir de passar por uma perseguição cristã. Não adianta a pessoa tentar argumentar, né, dizendo a pessoa, né, tal pessoa passou por uma perseguição cristã porque ela não fez tal coisa, ou porque ela fez tal coisa, ou porque ela não se preveniu de tal forma, ou porque ela disse isso, ou porque ela deixou de dizer isso, né? Então, se a pessoa completar a frase, alguém passou por uma perseguição cristã por causa disso, essa outra continuação é mentira, não é verdade, não existe como a pessoa se livrar de uma perseguição cristã. E para quem não sabe o que é uma perseguição cristã, é algo do contexto, né, de quem se entregou ao evangelho. Então, quem vive o evangelho, tem um compromisso com Jesus ali, né, entregou a vida para ele, vive de acordo com o que está escrito ali na palavra de Deus, a pessoa está sim, né, possível ali, passível de ser alvo de uma perseguição cristã e não tem como ela se livrar disso, né? Só que a pessoa lá estava explicando, mas vou mostrar aqui, vou provar para vocês como não existe como a pessoa se livrar disso. Então a pessoa lá está blefando na explicação, né? Por causa do seguinte, Mateus, né, na Bíblia, Mateus 5:11, é só a pessoa procurar. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Então, quando alguém for alvo de uma abençoada perseguição cristã, que eu digo que é abençoada, porque está na bem-aventurança, né? Então, essa pessoa aí, quando for alvo, ela vai ser alvo porque vão inventar mentiras. Então, não tem como a pessoa se prevenir. Não é porque a pessoa falou isso, não é porque a pessoa deixou de falar aquilo, não é porque a pessoa deixou de fazer tal coisa, porque ela deixou de orar, porque ela deixou de jejuar, porque a pessoa se confessou, deixou de se confessar, ou sei lá, fez o que, não é, é mentira que vão inventar da pessoa, então não tem como. Então tem pessoas, né, que explicam errado. Por quê? Porque vão inventar mentiras. Então, quando a pessoa inventa mentira, a pessoa mistura, né, quando vai fazer isso, ela vai misturar verdade com mentira. Então, passado com o presente, algo que aconteceu no passado, a pessoa diz que é no presente, né? Se a pessoa tem amizade com alguém, aí o crime foi contra aquela pessoa, aí dizem, tá vendo? É verdade, porque ela tem amizade com aquela pessoa, ela conviveu com tal pessoa, às vezes a pessoa conviveu, mas não é verdade, é mentira, então não tem como se livrar. Então, quando vocês virem alguém dizendo que é possível a pessoa se prevenir, como eu já vi também falso profeta dizendo que é possível se prevenir, essa pessoa está explicando o evangelho errado, essa pessoa, né, não está passando o evangelho, como eu já disse, tem pessoas que elas anulam algumas partes da Bíblia, elas não explicam, né, e elas querem viver no mundo da fantasia, dizendo que é daquela maneira que elas explicam, mas eu provei para vocês aqui que não é assim. E já explicando sobre esse assunto, né? Então não tem como a pessoa estar livre disso. E algumas pessoas, eu já vi, né, várias pessoas dizendo, já até fiz vídeos aqui no canal sobre o justo não se justifica. Já falei que seja pessoa evangélica ou não, quando ela passar por uma perseguição cristã, ou uma perseguição que não seja, né, do contexto evangélico, assim, às vezes na vida cotidiana a pessoa passa, ela tem que se defender, seja evangélico ou não. Não caiam nessa de que o justo não se justifica, porque aquilo, né, não é um mandamento, não é uma ordenança, né, não é uma doutrina que Davi falou no caso dele, que o justo não se justifica.
Se a pessoa hoje em dia, na época da graça, ela passar por uma perseguição cristã ou não, ela tem que se justificar. Então, como eu estou falando de perseguição aqui no contexto evangélico, a pessoa, né, não vá nessa, vá na que a pessoa tem que se justificar, porque senão ela vai passar por errada e a coisa vai piorar. Então, eu vi também num vídeo um tempo atrás, né, e tem um vídeo lá, só que eu não vou expor a pessoa, não, no segundo caso eu não vou porque, né, é a pessoa falando coisa errada e a pessoa quer publicidade lá, costuma falar dos outros, eu não vou falar. Mas nesse caso são pessoas que eu vi que não são falsos profetas, são pessoas de Deus, né, que são de uma igreja lá, que eu acho legal, né, e vi que são pessoas de Deus, né, e essa pessoa num vídeo atrás, né, de uns anos atrás ali, eu vi a pessoa falando o seguinte, a pessoa dizendo lá no meio da pregação, a pessoa pregando o evangelho, dizendo, então, tal, se um dia vierem a falar alguma coisa de ti, vierem inventar alguma coisa, alguma fofoca, não fale nada, não diga nada, não se justifique, porque o justo não se justifica. Aí a pessoa, né, falou aquilo ali, porque talvez, né, fique legal no meio das outras pessoas falar aquilo ali, né, porque afinal de contas várias pessoas falam assim, né, afinal de contas, então, né, a pessoa falou isso uns 7 anos atrás, mais ou menos, numa pregação. Só que passou-se o tempo e aí, mais ou menos uns 2 anos atrás, 3 anos, eu vi o outro vídeo ali, né? E Deus já me mostra essas coisas para ver como é que acontece. Essa mesma pessoa, ela se justificando algo que aconteceu, que foi ela dizendo que é uma mentira, e eu acredito que seja, mas a pessoa se justificando e dizendo ainda que o que aconteceu com essa pessoa era um crime, estavam acusando a pessoa lá de pedofilia. E aí, no caso dessa pessoa aí, a pessoa conhecia a criança, só que não é pelo fato de conhecer, né, a criança, a família da criança, que era verdade aquilo ali. E essa pessoa, essa que tinha pregado que o justo não se justifica, estava se justificando, dizendo ainda que já estavam providenciando os advogados para a defesa, né, e estavam ali, né, então estava esclarecendo que aquilo não é verdade, que as pessoas ficam tranquilas. E o que eu achei? Eu achei certo, porque é assim que deve ser feito. Quando alguém for acusado de algo, a pessoa deve falar, porque senão a coisa vai ficar ruim para o lado dela. Então, quando vocês virem alguém falando, explicando que não é para se justificar, não é para a pessoa ir nessa ideia aí, porque quando acontecer com essa própria pessoa que explica, ela vai se justificar sim, ela vai explicar, né? Então, não façam isso. Quando acontecer algo assim, tem que se justificar na hora ou depois, né? A pessoa se justifica ali, de acordo com a situação, ela vai se justificar e aí vai ficar tudo certo ali, né? Porque Jesus não falou isso. Se Jesus tivesse falado isso, aí sim, a gente não iria se justificar. Mas como ele não falou, nem o apóstolo Paulo, nem o apóstolo Paulo falou, então a gente se justifica assim, porque como eu expliquei para vocês, né? As pessoas podem até dizer, mas depois na hora elas vão se justificar e tem que se justificar mesmo, né? Porque na verdade é algo bom, entre aspas, né? Na hora é ruim, mas a pessoa tem que se justificar, senão fica ruim mesmo, né? Porque, né, as pessoas dizem que não é para fazer, mas como eu explico aqui para vocês, é bem desse jeito aí. Então, quando acontecer uma coisa, tem que se explicar sim, tem que se justificar, né, se defender, né, para as coisas irem, né, porque quem cala consente, outras coisas mais. Então é assim, expliquei agora para vocês, né, que a pessoa deve agir dessa forma e expliquei os porquês também. Então façam do jeito que eu disse aqui, porque eu sou um exemplo disso, né? Então estou aqui também, passei pela minha abençoada perseguição cristã, nesses mesmos conformes aí que eu disse para vocês, né? Porque quando alguém está sendo acusado e é verdade, né? Como esses falsos profetas aí dessas seitas evangélicas, né? Então, isso aí não é a perseguição cristã, é porque a pessoa fez mesmo, né? Está ali fazendo coisa errada. Mas quando é uma abençoada perseguição cristã, é uma maravilha, é uma bem-aventurança e Deus vai abençoar.
Então, esse recadinho que eu queria explicar nesse vídeo aqui para vocês, né? Passar para vocês aqui. Então, antes de terminar o vídeo, eu quero dizer que eu vi os recadinhos que as pessoas me mandaram. Eu vi ali, né? Então, até o próximo vídeo. Tchau!